Hoje, algumas aplicações tecnológicas, elas são basicamente fundamentais para você participar de um processo de seleção de escritórios. E os clientes começam a entender também o quão importante é você ter um escritório alinhado às expectativas da empresa. Então, empresas com um grande investimento em seus jurídicos internos, como objetivo final essa redução de passivo, elas precisam ter escritórios alinhados a essas expectativas. Então, o nosso escritório, a partir do momento em que ele trabalha com diversos sistemas, diversos softwares e ferramentas tecnológicas no dia a dia, nos permite e nos dá uma amplitude de atuação com diversos tipos de cliente de vários segmentos. Eu gosto de falar que um dos grandes cases de sucesso do escritório, nós fomos contratados para fazer uma consultoria em cima de uma base de contencioso trabalhista de um cliente que tinha mais de 25 mil processos trabalhistas. Através da análise dessa carteira, desse nosso cliente, e o uso aí, então, de várias ferramentas para otimizar essa análise, nós chegamos a um cenário que o cliente ainda não tinha de visão. Uma visão de que, em determinado estado, o índice de perda dos processos era tão elevado que a nossa recomendação para esse cliente foi descontinuar a atividade naquele local, porque nós não vislumbrávamos, num curto prazo, uma alteração no posicionamento dos tribunais que pudesse favorecer esse nosso cliente e começasse a crescer as suas operações em outros estados em que nós tínhamos decisões judiciais mais favoráveis. Num primeiro momento, o cliente se sentiu impactado, porque isso representaria um investimento financeiro muito grande, mas através dessa visão do escritório, nós conseguimos demonstrar para eles que o custo de desmobilização de pessoal de um local para mobilização em outro seria significativamente menor do que o pagamento das condenações dos processos trabalhistas que eles teriam dali para frente com aquela unidade que deveria ser desmobilizada. Então essa análise foi bastante interessante e, de fato, eles tiraram praticamente 5, 6 mil funcionários de um determinado estado e levaram para um outro, e hoje eles têm ali um índice de condenação de processos judiciais significativamente menor, que representou uma redução de custos de quase, se não me engano, 30% hoje na carteira deles. Com certeza, com certeza. Além do corpo de especialistas, enfim, dos advogados que transcendem a atuação jurídica, mas tem também esse viés, essa análise no nosso DNA, e no nosso DNA a gente tem essa característica de analisar quais são os efetivos problemas dos nossos clientes, para que a gente possa trazer soluções que muitas vezes fogem ali do padrão, auxiliado com essas ferramentas que nos permitem ter um tempo de resposta muito mais curto do que se a gente fizesse essa análise manualmente, por assim dizer. Então a gente consegue ter um tempo de resposta, uma assertividade nessas respostas muito mais efetiva, com um corpo de especialistas que tem essa visão que transcende também só as questões jurídicas. Então a aplicação de tecnologia aliada a essa competência dos advogados aqui do escritório nos permite trazer soluções como essa, de propor aos clientes muitas vezes uma solução que não é ortodoxa, mas que para ele no final do dia vai resultar em uma grande economia financeira. O escritório sempre foi muito voltado à aplicação de tecnologia por entender que esse é um caminho que nos auxilia. Nós não temos o receio, enfim, o medo de que o advogado vai ser substituído pelas tecnologias que vêm surgindo no mercado. Pelo contrário, o escritório sempre teve um viés de utilizar essa tecnologia a nosso favor. Então, o escritório hoje é um dos associados da AB2L, Associação Brasileira de Legal e Law Techs, que é a maior rede jurídica de inovação do Brasil. O escritório atua com diversas ferramentas no dia a dia. Nós atuamos com robôs de pesquisa de publicações, de peticionamento automático e semi-automático, de captação de publicações iniciais, tramitação de documentos, toda feita dentro do sistema, além de ferramentas de análise de base para a criação de dashboards, gráficos, etc., que nos permitem fazer uma análise inteligente das nossas carteiras de grande volume de processos. Então, esse viés tecnológico, ele é absolutamente fundamental hoje para uma gestão efetiva de contencioso, para que você possa ter competitividade, não só em termos de preço, mas especialmente de qualidade de serviço. A aplicação de tecnologia dentro da tua base é fundamental.
Então, constantemente nós estamos avaliando o mercado. O fato de sermos associados à B2L nos permite ter acesso a algumas ferramentas inovadoras que são muitas vezes testadas e implementadas no escritório antes de ser lançadas no mercado. Então nos coloca numa posição de bastante destaque e de bastante vanguarda, de inovação efetivamente nessa parte tecnológica dentro do mercado jurídico. Então, leitura de documentos, captação de novas ações, enfim, nós temos uma série de robôs e aplicação de tecnologia nos auxiliando no dia a dia, sempre, obviamente, com os nossos advogados orientando e direcionando a forma como essas ferramentas são utilizadas no nosso dia a dia.